Continuando a fisiologia do movimento fogo, vamos ver a função do triplo aquecedor. O triplo aquecedor, ele é uma função característica da medicina tradicional chinesa, não tem um paralelo na nossa fisiologia ocidental. Nós vamos olhar para ele em mais profundidade, mais para frente, dentro da nossa grade, né? E a importância da profundidade de conhecimento do triplo aquecedor, ela está muito presente quando a gente vai usar fitoterapia. Então, existem livros só para falar de triplo aquecedor e da complexidade do triplo aquecedor. Mas quando a gente trabalha com a acupuntura, com o agulhamento, como a gente já teve oportunidade de falar aqui, a acupuntura é uma medicina biorreguladora, o estímulo de pontos de acupuntura pode ativar ou inibir a mesma função. Então, o mesmo ponto de acupuntura pode aumentar a secreção gástrica ou inibir a secreção gástrica. Então, um animal com hipocloridria, que é redução da secreção de ácido clorídrico no estômago e aumento do pH estomacal, você pode fazer o ponto estômago 36. Um animal com gastrite, por excesso de acidez estomacal, você pode fazer estômago 36 também. Então, como a acupuntura tem esta função reguladora de estimular mecanismo homeostático, a gente vai se aprofundar no conhecimento do triplo aquecedor quando a gente for falar de fitoterapia chinesa. Porque na fitoterapia a gente entra com matéria no sistema. O agulhamento ele não está entrando com matéria no sistema, ele está ativando o próprio sistema. A fitoterapia, a gente entra com matéria, entra com um fitoterápico, com dois, com 10 fitoterápicos reunidos, né? E aí, este corpo, ele precisa ser muito bem entendido para que a gente entre com esses fitoterápicos sem risco de efeitos colaterais indesejáveis. Ok? Então vamos olhar para essa introdução ao triplo aquecedor, que vai estar no âmbito do que a gente precisa compreender nesse momento. Então a gente chama de triplo aquecedor, são três GIAUs, GIAU superior, tá? Porque é um sistema que divide o corpo em três segmentos, os três aquecedores, os três GIAUs. Então, o segmento superior, aquecedor superior, segmento médio, aquecedor médio, segmento inferior, aquecedor inferior. O aquecedor superior, ele tá do diafragma para cima. Então, no bípede, né? Ou cranialmente, ao diafragma no quadrúpede. Então, o gial superior, ou aquecedor superior, ele vai englobar tudo que está acima do diafragma. Então, o que a gente tem? Pulmão, coração, braços, pescoço e cabeça. Tudo isso está no aquecedor superior. E entre o diafragma e o umbigo, a gente tem o aquecedor médio. Quem é que está no meio? Quem é central? Movimento terra. Então, a gente vai ter nessa região média, entre diafragma e umbigo, a gente vai ter todos os ligados a trato gastrointestinal. Então, a gente vai ter baço pâncreas, estômago, vesícula biliar. No aquecedor inferior, a gente tem o que há de mais nobre e o que há de mais túrbido. Túrbido é o sujo, o impuro.
Então, do umbigo para baixo, a gente vai ter o rim, que é onde a gente guarda a nossa essência, nosso potencial criador, nosso potencial de reprodução, junto com os intestinos e a bexiga. Sobre o fígado, alguns autores dizem que ele está no gial inferior do umbigo para baixo, e outros dizem que eles têm uma parte no gial inferior e uma parte no gial médio, porque existe uma parte do fígado que auxilia, que fornece a bile para que a vesícula biliar auxilie a digestão. Então, a gente vai ter relacionado aos três aquecedores uma orquestração de funções. Pensa, bom, do diafragma para cima, aquecedor superior, que a gente tem função de coração e pulmão. Eles dois se relacionam, eles ajudam a manter a temperatura corpórea. O coração é expansivo, o pulmão tem uma movimentação de contração, então eles se equilibram, formando o Zong-Ti, que é o Ti do tórax. A gente vai ter a função mental toda nesse aquecedor superior. E a gente tem no aquecedor médio a digestão, que é a raiz do Ti pós-celestial, né? A raiz do Ti que eu consigo obter depois de nascido, e do umbigo para baixo, a gente tem rim, fígado e os intestinos. E esses segmentos, eles são orquestrados, a relação entre eles é orquestrada pelos três aquecedores. Então, um pouco que grosseiramente falando, a gente pode dizer que os três aquecedores, eles são similares ao nosso conhecimento sobre metabolismo. Então, o que é um indivíduo com uma síndrome metabólica? É um indivíduo que tem inflamação em diferentes órgãos, em diferentes áreas do corpo. Então, seria um indivíduo onde esse triplo aquecedor não está conseguindo mais fazer o equilíbrio entre o alto e o baixo. Fica um pouco subjetivo falando assim, né? Vamos caminhar um pouquinho mais para entender melhor. O triplo aquecedor vai ter 7 funções. Desculpa. O triplo aquecedor vai ter 7 funções. Uma é que ele é um dos órgãos Yang, ele é um dos Fu. Então, ele é uma unidade, uma víscera, o triplo aquecedor. A outra função do triplo aquecedor é ele se relaciona com essas três divisões do corpo, com essa orquestração das três grandes conjuntos de funções do corpo. O terceiro aspecto do triplo aquecedor é o triplo aquecedor como uma cavidade do corpo. Então, seria a cavidade torácica, a cavidade abdominal cranial, a cavidade abdominal caudal. Quarto aspecto é a função do triplo aquecedor de mobilizar o Ti original, que é o Ti que é derivado da essência Jing. Então, o aquecedor, como um orquestrador de funções, ele é capaz de mobilizar esse Ti original. Vou só lembrar uma coisa: aquele Ti que transita nos canais, que é o TI que a gente acessa quando estimula os pontos, independente da técnica de estímulo que está sendo usada para o ponto, aquele TI é o Wing TI, é o TI nutritivo.
Mais superficialmente, estou falando dos canais que estão mapeados, os mapas de acupuntura. Mais superficialmente, só fazendo uma revisão, a gente tem o Wei Qi, que é o Qi defensivo. O Qi original, ele está preservado no rim, junto com o Jing, essência Jing, eles ficam preservados no rim porque eles vão se desgastando ao longo do tempo. Cada espécie tem um tempo médio de vida, então essa essência Jing ela vai se desgastando ao longo do tempo. É essa essência Jing que no seu aspecto Yang, na sua evaporação, vai formar esse Qi original. Então, mobilizar, acessar o Qi original não é tão fácil quanto acessar o Ingti, que é o Qi nutritivo que está circulando pelos canais e que está nutrindo os Zanfo. Porque ele é um Qi mais nobre, que deve ser preservado. E quando a gente precisa acessar esse Qi original, a gente vai usar pontos do triplo aquecedor. Numa das nossas aulas, quando a gente falou de Jing, essência Jing, no módulo de fisiologia das substâncias vitais, eu falei que a essência Jing, ela é acessada quando a gente utiliza vasos maravilhosos, que não são aqueles canais que estão mapeados. Aqueles canais são os canais, se chamam ordinários, ordinário quer dizer comum, tá? A essência Jing, assim como o Qi original, eles não são acessados facilmente. E a gente precisa de recursos especiais para acessar. Então, para acessar o Qi original, a gente vai usar o triplo aquecedor. Para acessar a essência Jing, a gente vai usar os vasos maravilhosos. Então, eu falei algo sobre isso no vídeo 21 sobre substâncias vitais, Jing ou essência. Outra função do triplo aquecedor é controlar o transporte e a penetração do Qi. Então, isso é uma orquestração que é feita entre o alto, o baixo e o médio. Quando esse Ti vai predominar nessas áreas do corpo e como essas áreas do corpo vão funcionar harmonicamente. Então, um exemplo que a gente pode dar é o ser humano, ele costuma ser muito mental. Então, a gente passa mais tempo pensando, raciocinando, do que, por exemplo, mexendo o corpo. Um ser humano urbano, né? Não uma pessoa de zona rural que faz o trabalho mais braçal, né? Então, como a gente tem o uso da mente é muito intenso para a gente e o uso do corpo é menos intenso, a gente tem um predomínio da penetração do Ti no gial superior. Então, o triplo aquecedor, ele tem que ficar organizando isso. E aí, o que a gente faz, a gente que é da área urbana? O médico fala: olha, você precisa fazer exercício para manutenção da sua saúde. Então, quando a gente faz exercício, que a gente mexe o corpo, a gente está tirando um pouco desse nosso Qi que fica muito no gial superior e levando ele para a periferia, para o corpo mesmo, né? Então, quando a gente faz exercício, a gente está auxiliando a função do triplo aquecedor, porque pelo nosso estilo de vida, que é tudo muito focado no gial superior, no aquecedor superior, que é acima do diafragma, o triplo aquecedor sozinho, ele não consegue fazer a regulação do corpo. E aí, vamos voltar um pouquinho. Aqui, ó, vou voltar ao slide, tá? Embaixo do slide a gente lê síndromes relacionadas a problemas no metabolismo. Então, deu para entender, ó,
nós urbanos entramos em síndrome metabólica, que é uma síndrome inflamatória com é, triglicérides altos, colesterol alto, um fígado sobrecarregado, lama na vesícula biliar, doença inflamatória intestinal, pressão arterial alta. Isso é uma síndrome metabólica e ela é secundária a estresse, né? E o estresse, então, para a gente é esse uso excessivo do raciocínio e das emoções, do raciocínio e das emoções. Toda e qualquer emoção ela afeta o coração. Não importa em qual dos 5 movimentos ela se originou. E aí, quando o médico fala para a gente vai fazer exercício, o médico está tentando ativar essa função do triplo aquecedor, de regularizar o metabolismo do corpo, da gente parar um pouco de usar a cabeça e a emoção e usar o resto do corpo. Deu para entender esse exemplo de como é o raciocínio do triplo aquecedor? Então, quem trabalha com metabolismo, que os endócrinos trabalham muito com metabolismo, vai entender a função do triplo aquecedor com mais facilidade. A gente abriu um parênteses, né? Quando eu estava falando da função 5, né? Agora vamos falar da sexta função, que é controlar a passagem das águas e a excreção dos fluidos. E aí é esse livro que eu mostrei aqui, ó, ele se chama Caminho das Águas. É um livro só para falar desta função no triplo aquecedor. O que que a gente lembra da função das águas? A gente viu a fisiologia do rim. O rim é a água, ele está ligado ao movimento água e ele então recebe essa água que veio do estômago. Nós estamos falando de mamíferos que ingerem a água com alimentação, né? Essa água ela precisa ser armazenada e aí quando a gente pensar nessa água, a gente vai pensar, né, no mais material e no menos material. Sempre, sempre a gente tem esse raciocínio, tá? Então, tem a água em si, a hidratação em si, e tem um aspecto menos material dessa água, que é essa água que vai umidificar os pulmões, que vai umidificar a pele. É uma água em menor quantidade, digamos assim. Então, essa passagem das águas, assim, essa água precisa subir, o rim precisa mandar essa água para cima, e o pulmão precisa dispersar essa água fazendo um grande esforço, porque a regra do Ti do pulmão é contrair e descender, e a regra do Ti do rim é descender. Então, esse esforço de levar essas águas para cima e de dispersar essas águas, a gente vai chamar da passagem das águas. E a excreção de fluidos, aí a gente está falando dos fluidos túrbidos, então aí da função renal propriamente dita, que na medicina chinesa começou lá no delgado, separando o puro do impuro. Então toda essa complexidade e sobreposição de funções e de órgãos, ela se sintetiza na fisiologia do triplo aquecedor. E o triplo aquecedor tem uma influência no estado mental. A gente já falou um pouco de estresse, né? Ele tem uma influência no estado mental porque ele une o alto e o baixo. E a gente precisa. O baixo é o yin, é a água, é o rim. O alto é o fogo, é o coração, é o yang, né? O máximo do yang, coração, o máximo do yin, rim. Então, a gente precisa que essa água apague esse fogo, tempere esse fogo. Ela não vai apagar o fogo, né? Temperar o fogo. Quando a gente pensa no pentagrama dos 5 movimentos, naquele que faz uma estrela, que é o ciclo de controle. Então, quem quiser ir lá, pegar, olhar o desenho, olhar a tabela, a água controla o fogo. Então, quando a água controla o fogo, ela mantém a mente serena, porque a mente é yangizada, a mente é rápida, a gente consegue rapidamente
mudar. Então, se tiver um barulho, eu posso olhar ali e acabar pensando em outra coisa. Ah, tem um vaso de planta, aí eu lembro, ai, será que eu molhei as plantas? Então, de repente, a mente vai embora, tá? Porque a mente é muito yang e a gente precisa dessa água para ancorar a mente, refrescar a mente. E é nessa harmonização do alto com o baixo que o triplo aquecedor trabalha. Então, vamos olhar de novo os três aquecedores, quem são? Gial superior, gial médio, gial inferior. No gial superior, a gente vai ter o Ti torácico, Zong Ti, Ti do tórax, pulmão e coração se unem, né? Um se expande, outro se contrai. Então, é uma sinergia em Yang, uma oposição complementar, formando esse Zong Ti, que é o Ti do tórax, que serve como base para a síntese de Xue, né? E que também vai liberar o Ti defensivo, que é o Wei Ti, que é o Ti mais superficial que existe. Um dos usos do Gua Sha, quando a gente usa a ferramenta de Gua Sha para esfregar a superfície do corpo, na prática da medicina veterinária, a gente usa muito o Gua Sha para liberar a musculatura, provocar miorrelaxamento, fazer uma liberação miofacial. Mas a gente também pode usar o Gua Sha para liberar a superfície no sentido de estímulo da imunidade. Isso é mais fácil de fazer no ser humano, porque é mais fácil de perceber quando essa imunidade está comprometida, e como o ser humano, porque ele relata isso, né? E como o ser humano é glabro, né? Ele não é peludo, a gente consegue evidenciar as áreas que estão comprometidas. Então, fazer gua sha numa pessoa deixa a pessoa com a pele avermelhada e a gente entende que ali existe um patógeno. Então, o guachá, ele estimula esse Ti defensivo. Bom, falamos do gel superior, que é o aquecedor superior. Agora a gente vai falar do aquecedor médio ou gel médio, né? O principal Ti do gial médio é o Ti central, ele vai ficar entre o diafragma e o umbigo. O Ti central é aquele que mantém tudo em seu lugar, que é uma das funções do baço pâncreas. Na fisiologia do baço pâncreas, nós falamos do Ti central. É como se fosse assim, aquela. Para mim, eu sempre imagino isso, ó, é o momento segurando todas as alças num lugar só. Então, é como se tivesse uma rede que segura todos os órgãos no lugar. Essa é uma rede invisível, ela é uma rede de Ti e ela mantém tudo no seu lugar. Esse é o Ti central. Não existem pitoses no indivíduo que está saudável, não existem coisas. é, Tecidos ou órgãos caídos no sentido no indivíduo saudável, porque o seu Ti central está mantendo tudo no lugar e é um efeito antigravitacional, né? E também é a origem do Wing Ti ou Ti nutritivo, porque é aí que vai acontecer a transformação do Ti do alimento, né, para o Ti nutritivo. O trato digestório está no gial médio. E aí a gente tem o gial inferior, onde está armazenado o Ti original, que não é acessado tão facilmente, nem deve, ele é uma poupança. O Ti original, que é a parte yang da essência Jing, ambos não podem ser acessados facilmente, eles precisam ser preservados. E também o gial inferior, o aquecedor inferior, ele é a residência dos líquidos orgânicos. É o armazenamento dos líquidos orgânicos. Já o superior, então, sede do Ti do tórax, que é o Zong-Ti, formação e distribuição de Xue, captação do Ti do ar e liberação do Wei-Ti ou Ti defensivo.
Gial superior formado por pulmão, coração, pericárdio, garganta, cabeça e os membros torácicos. Tudo isso está no gial superior. Ele é denominado de névoa. Tudo que está acima do diafragma, ele é uma névoa porque ele é menos material. Gial médio, sede do Qi nutritivo, que é o Yin Qi, que vai nutrir os Zangfu. É responsável pela transformação e transporte do Qi dos alimentos para todos os sistemas. Então, transforma o Qi dos alimentos para gerar o Qi verdadeiro do indivíduo, que vai ser composto pelo Yin Qi, que é o Qi nutritivo, que vai para todos os órgãos, vísceras e vai para os canais ordinários. Isso tudo função bem baço pâncreas, né? Baço pâncreas, estômago. O gial médio ou aquecedor médio, então, vai ser formado baço pâncreas, estômago e vesícula biliar. Ele é uma câmara de fermentação. Eu peguei uma imagem aqui de um fermentador, tá? De cachaça. É bebida fermentada, não sei de que bebida é. Então, só para a gente entender, a câmara de fermentação, ela precisa ter temperatura controlada, ela precisa estar morna, né? Então, o gial médio, a parte média do corpo, ela precisa estar quentinha. E esse quentinho, esse morno, ele depende lá do yang do rim. Quando a gente viu a fisiologia do rim, a gente viu a raiz de todo o yin, de todo o yang, está no rim. Então, o yang do rim é que vai aquecendo esse gial médio, né? Que está localizado entre o diafragma e o umbigo. Vou dar um exemplo para vocês de um gial médio não aquecido. Pessoas que bebem muita cerveja têm aquele estômago alto. Ou quem bebe uma grande quantidade de líquido gelado durante a refeição também fica com o estômago alto. Então, isso é um aquecedor médio, uma câmara de fermentação que não está na sua temperatura ideal. E isso traz muitas repercussões para o corpo, por causa do Qi nutritivo e etc., né? Passando agora para o triplo aquecedor gial inferior ou aquecedor inferior. Então, a gente tem os intestinos aí, e aí lá o delgado que faz a separação do puro e do impuro, ele está nessa região do gial inferior. O gial inferior é considerado uma fossa de eliminação para expulsão dos excessos para fora do corpo, então aquele impuro precisa sair. E ele está localizado abaixo ou caudal ao umbigo. Então, a gente vai ter rim e bexiga, intestino grosso, intestino delgado, fígado. Alguns autores dizem que existe uma parte do fígado que chega no gial médio, que é justamente a parte que vai liberar a bile para a vesícula biliar atuar no processo digestivo. Então, o geal inferior fez essa separação do puro e do impuro, é uma fossa de eliminação e expulsão do impuro. É, Quando eu comecei a estudar acupuntura, eu achei tão esquisito. Eu falei, gente, mas vai botar o que é impuro junto do que é mais nobre, que é a sua essência Jing. Como é que está tudo lá embaixo? Isso era um pensamento meio maniqueísta, né? De tipo assim, fezes é uma coisa ruim, urina é uma coisa ruim, e o Jing, a essência Jing é tão maravilhosa, não devia ficar junto deles, né? A essência Jing é tão maravilhosa, sim, mas as fezes são maravilhosas, a urina é maravilhosa. Então, só para provocar um pouquinho, pensa num gato que não produz urina. Olha que terror! Ou ele está obstruído ou ele está em anúria. Pensa num animal que não está defecando, um paciente teu que o cliente vem com essa queixa, não está defecando, ou ele está em obstrução, né?
Ou ele está com uma doença inflamatória intestinal muito intensa que está impedindo que ele faça a digestão perfeitamente, ou ele está em anorexia, não está produzindo fezes porque não tem ingestão. Então, quando eu deixei de ter um pensamento maniqueísta, maniqueísta é assim, isso é bom, aquilo é ruim. Aí eu entendi, porque a origem da vida, ela está na fertilidade. E ser fértil, o solo fértil, é o solo que é rico em matéria orgânica, é o solo que é fertilizado. Inclusive, vou dizer uma coisa: a palavra humano tem a mesma raiz de humus, que é fértil. Então, nossa espécie, a gente se denominou humano porque é aquele que vem do que foi fertilizado. E aqui eu botei uma foto como fertilizante, restos de alimento, né? Mas o que a gente usa para fertilizar uma horta não são restos de alimento, a gente fermenta isso para usar como fertilizante. Então, por isso a gente tem no GIAL inferior tanto substâncias impuras quanto substâncias nobres, como o general. O fígado é um general e ele está lá embaixo por causa dessa intertransformação. Lembra da característica do yin e yang? Intertransformação. Então, faz parte da vida eliminar o impuro. Isso torna a vida sadia. E o impuro é capaz de fertilizar a vida para que ela prolifere, né? Bom, o GIAL inferior, ele libera os DINE, que são os líquidos ou fluidos orgânicos. Se eles estiverem impuros, eles vão para a bexiga. Se eles forem puros, o rim manda lá para o pulmão fazer a dispersão e umidificar todo o corpo, né? O delgado vai fazer a separação do túrbido e do limpo, então do impuro e do puro, e vai eliminar o que é túrbido, o que é impuro, né? E aproveitar o que é limpo. O geal inferior, então, ele é a sede do Qi original, que é o Qi derivado da essência Jing. Ok, aqui então a gente finaliza a fisiologia dos três aquecedores, finaliza o conteúdo que a gente precisa saber até o momento. Vai haver um aprofundamento em triplo aquecedor quando a gente estiver já nos aspectos clínicos do nosso curso. Muito obrigada.